As aulas de educação sexual, reprodutiva e de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis serão retomadas nas escolas de ensino básico em todo o país. O anúncio foi feito pelo Ministério da Saúde. Com investimentos de 90 milhões de reais, o programa Saúde na Escola deve atender 25 milhões de estudantes. Com isso, o governo federal retoma temas que sempre foram alvos de críticas do ex-presidente Jair Bolsonaro. Para discutir se a ação é necessária para evitar casos de abuso sexual, o CNN Dois Lados conversa agora com as deputadas federais Ana Pimentel, do PT, e Rosana Vale, do PL. Bem-vindas, deputadas. Olá, bom dia. Obrigada pela oportunidade. Cumprimento a deputada também. Eu vou começar com a deputada federal. Dia. Claro. Pode desejar bom dia, tá liberado. Eu vou começar com a deputada federal Rosana Vale e depois a gente vai fazendo uma intermediação para que todas consigam falar no mesmo espaço de tempo. Começo pela deputada, então, Rosana Vale. A senhora considera que é importante, diante de todos os tabus, preconceitos e falta de diálogo sobre sexo na sociedade, que as crianças aprendam educação sexual nas escolas brasileiras? Olha, meu posicionamento é a favor. Eu sei que a educação sexual é importante. Nós estamos vivendo momentos muito difíceis, né? Precisamos tentar diminuir casos de violência contra criança e adolescente, evitar a gravidez precoce. Eu sou a favor, como a maioria dos brasileiros. Agora, o meu incômodo e o que eu sou contrária é usar a educação sexual nas escolas para impor ideologia de gênero. Aí nós temos que respeitar os valores das famílias. O Brasil tem diferenças imensas, os brasileiros têm diferentes religiões e isso precisa ser respeitado. A gente viu o anúncio aí do investimento de 90 milhões de reais nessa nova, forma de inserir aí a ideologia ou inserir a educação sexual nas escolas, e eu fico preocupada nesse sentido. Tem questões muito importantes na educação que precisam ser debatidas e que, no meu entendimento, deveriam estar ocupando a pauta desse governo. Numa pesquisa rápida, por exemplo, na internet, a gente levanta, pesquisa do Senado, 170 mil escolas públicas, 58% não tem coleta e tratamento de esgoto, 12% não tem banheiro, 31% não tem abastecimento de água, 33% sem internet, 68% sem biblioteca, 67% não tem nem quadra de esportes. Então, eu não gosto dessa utilização como uma forma. Eu aprendi, por exemplo, sobre educação sexual, eu sou professora também, e aprendi nas aulas de biologia. Por que não se inserir, como acontece, como sempre aconteceu nas aulas de biologia, por exemplo, a educação sexual nas escolas? Agora, a deputada federal Ana Pimentel, dou o mesmo espaço de tempo, a mesma pergunta. Com tantos tabus e preconceitos na sociedade, a educação sexual é necessária nas escolas brasileiras? Gustavo, cumprimento você, cumprimento todos os telespectadores, a deputada Rosana também que compartilha aqui nesse momento essa discussão tão importante. Eu quero dizer para vocês que considero, inclusive como médica de família, sempre acompanhei crianças, e é fundamental a educação sexual nas escolas. É importante a gente diferenciar que educação sexual não é ensinar a fazer sexo. Educação sexual é ensinar a criança a conhecer o próprio corpo, a conhecer os seus sentimentos, a conhecer respeito, a ensinar a criança em cada faixa etária o que ela deve saber sobre o próprio corpo. Então, por exemplo, conhecer os nomes corretos dos órgãos genitais, a criança aprender, inclusive, por que as partes íntimas delas devem ser revestidas, devem ser cobertas. Ou seja, a educação é ensinar para a criança que ela não pode ser desrespeitada, que ninguém pode tocar nos órgãos sexuais. Isso tudo é ensinar a criança a se proteger. Hoje nós sabemos, os dados mostraram, inclusive, bem recentemente, que mais de 60% daqueles que sofrem violência sexual têm até 13 anos de idade, ou seja, são crianças. Então, essas crianças, elas precisam aprender que elas não devem ser desrespeitadas, que elas não devem ter o seu corpo manejado, manipulado. Então, isso é fundamental porque, inclusive, nós sabemos, o outro dado importantíssimo é que 65% dos autores que cometeram violência contra essas crianças até 13 anos de idade são familiares.
Outros 20% são pessoas conhecidas, ou seja, a criança precisa saber falar quando ela está sofrendo algum tipo de abuso sexual. E ela vai aprender a falar e ela vai entender que isso é um abuso sexual quando ela faz parte de um processo de educação sexual. Então, por isso é tão importante para as crianças, obviamente respeitando a sua faixa etária, o que deve ser em cada faixa etária, ela aprender sobre sexualidade, né? Sobre sexualidade de uma maneira mais ampla, para ela aprender a se respeitar e respeitar os outros com quem ela convive. Agora eu gostaria de começar essa segunda rodada com a deputada federal Ana Pimentel, porque ela respondeu depois e depois eu dou o espaço de fala à Rosana Vale. Falando sobre educação sexual, quais são os limites e quais são os termos que a senhora defende, deputada federal Ana Pimentel, para serem lecionados nas escolas? Eu defendo que a gente não tenha tabus para conversar sobre sexualidade com as crianças. As conversas, tudo que a gente sabe sobre educação é que quanto mais honestidade e sinceridade e tratar dos temas, isso é melhor para a construção da autonomia da criança. E, obviamente, isso significa, como eu disse anteriormente, queria destacar, ensinar sexualidade não significa ensinar a fazer sexo. Ensinar sexualidade na escola é ensinar a criança a conhecer seu corpo. Então, ela saber o que é o corpo e cada parte do corpo dela. As aulas de biologia, a deputada Rosana falou, eu também tive isso. As aulas de biologia são um ótimo espaço para aprender, por exemplo, sobre anatomia. Qual é a diferença? Veja, nos consultórios médicos é habitual a gente encontrar as pessoas que elas sequer conhecem a diferença dos seus próprios órgãos sexuais. Então, esse é um conhecimento importantíssimo de se ter, porque isso, inclusive, faz com que a criança, que depois, obviamente, se tornará um adulto, conheça o que é desagradável, o que causa dor, o que causa sofrimento. A criança aprender o que é consentimento, o que não é. A criança aprender sobre os seus próprios sentimentos, ou seja, o que eu gosto, o que eu não gosto. Tudo isso faz parte da sexualidade de uma maneira ampla. Então, no meu entendimento, crianças juntas e mediadas por o professor, que é a sala de aula, a escola é o melhor ambiente para se tratar sobre sexualidade, sem tabu, respeitando as diferenças e fazendo com que as crianças aprendam sobre consentimento, proteção, respeito, anatomia e sobre o que elas inicialmente pensam, o que pode dar prazer para elas no futuro, né? Então, acho que é um processo importantíssimo de ser compartilhado, inclusive dentro da própria faixa etária. Porque, vejam, o que está acontecendo hoje no nosso país é que as crianças estão tendo uma educação sexual, só que é uma educação sexual de violência, porque elas estão sendo violentadas sexualmente por pessoas que elas, inclusive, têm uma relação familiar. Isso é um tipo, quando a gente vê esses dados, esses índices sobre a violência sexual sobre as crianças, a gente precisa entender que isso é um tipo de educação sexual. A gente está ensinando, o nosso país está ensinando as crianças que a sexualidade tem a ver com violência, com desrespeito. O que nós precisamos fazer, e por isso esse programa é tão importante, é ensinar que sexualidade tem a ver com consentimento, com relação amorosa, com respeito, com práticas que são respeitosas, com escuta, com sentimento. Então, é ensinar que isso não deve ter a ver com violência, tem a ver com cuidado, com respeito, com proteção. Por isso, eu considero que dentro da escola é o lugar mais adequado para conversar com as crianças, ensinar as crianças práticas saudáveis, inclusive práticas de higiene também, que são importantíssimas de serem aprendidas e que fazem parte do conjunto de atribuições também da educação sexual. Concedo agora ao mesmo tempo à deputada federal Rosana Vale e faço a mesma pergunta. Deputada, em que termos e quais assuntos devem ser abordados na educação sexual das escolas do Brasil? Então, esse é o assunto delicado, né? A partir de quando se ensinar a educação sexual, esse investimento vai ser para a confecção de cartilhas que causaram tantas polêmicas há 8 anos, por exemplo, onde os pais reclamavam e impediam os filhos de levar essas cartilhas para casa, onde se ensinava uma erotização, segundo os pais, precoce. É um assunto delicado, a opinião dos pais precisa ser respeitada,
Como eu falei, o Brasil é muito diferente. Uma criança numa comunidade é diferente de uma criança num centro urbano. E eu não concordo em usar a educação sexual como pano de fundo para se impor uma ideologia de gênero. Então, a gente precisa preservar os valores das famílias. Eu sou professora, fui professora também, e sei que nós temos que respeitar o seio familiar, o que cada criança tem uma maturidade diferente. A partir de 6 anos de idade, fornecer uma cartilha para ensinar, às vezes a criança não está preparada para aquilo. Tem que partir da família. A opinião dos pais precisa prevalecer. Como eu falei, nas aulas de biologia é uma excelente disciplina para a gente ensinar a educação sexual, sobre os órgãos sexuais, como a adolescente vai se proteger, evitar essa gravidez precoce. Mas essa discussão a gente percebe que, infelizmente, é uma discussão que retorna com o PT, que parece que quer impor o que parte da sociedade não quer, deixar imposta a ideologia de gênero, não. Cada família tem que educar o seu filho da sua maneira. A gente tem que deixar essa decisão para os pais. Isso não tem nada a ver com a educação sexual. Agora, utilizar a volta da educação sexual, o investimento de 90 milhões de reais nesse assunto, quando tem tantos problemas na educação para serem discutidos, para impor uma ideologia de gênero, ou seja, os valores de quem? Os valores têm que ser os valores da família. Essa é a minha opinião. Esse é um debate que nos encerra aqui, teremos outras oportunidades. Só esclarecimento antes, o termo ideologia de gênero não é reconhecido pela comunidade psiquiátrica mundial, porque costuma ser confundido com algumas críticas a políticas de diversidade sexual. Nós conversamos com as deputadas federais Ana Pimentel, do PT, e Rosana Vale, do PL. Muito obrigado pela presença de ambas. Obrigada, Gustavo. Boa tarde. Obrigada, Rosana.